Muito boa tarde, amados amigos e irmãos presentes. É para mim um privilégio muito grande estar com vocês nessa tarde para continuar tendo companheirismo espiritual com vocês ao redor da Palavra de Deus. Nesta ocasião, quero ler em Hebreus capítulo 3, versículo 3 ao 6, onde São Paulo nos diz: pelo que, santos irmãos participantes da vocação celestial, considerai a Jesus o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Ele foi fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a casa de Deus. Jesus é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Pois toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Deus como servo para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, essa casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. O ministério na casa do Senhor Jesus Cristo no último dia. Podem sentar, queiram ter a bondade. A casa do Senhor Jesus Cristo é sua igreja, pois sua casa é sua família composta pelos crentes em Cristo que o receberam como seu Salvador e receberam seu Espírito Santo e, consequentemente, nasceram na casa de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nessa casa, encontramos que Deus colocou para cada etapa, para cada era, um mensageiro chamado o anjo da igreja dessa era. Representado esse anjo mensageiro no pastor de cada uma dessas igrejas que estavam na Ásia Menor, que foram assinaladas aqui no livro do Apocalipse. Cada uma dessas igrejas representava cada era pela qual passaria a igreja do Senhor Jesus Cristo, e o pastor dali, dessa igreja, representava o mensageiro que Deus enviaria a essa era que estava representada ali nessa igreja. Isso é no campo profético o que representa essas 7 igrejas da Ásia Menor, no campo profético. Quanto ao literal, essas 7 igrejas existiram ali na Ásia Menor, mas foram tipo e figura da igreja do Senhor Jesus Cristo, passando por 7 etapas. Agora, encontramos que na igreja do Senhor Jesus Cristo se materializaram essas 7 igrejas da Ásia Menor e seus mensageiros ou ministros, pastores que ali estavam ministrando a palavra de Deus. Agora, encontramos que para a igreja do Senhor Jesus Cristo no último dia, depois das 7 etapas ou eras da igreja gentia, se materializará Apocalipse capítulo 4, versículo 1 em diante, onde o que está ali se converterá numa realidade para a igreja do Senhor Jesus Cristo, que recebe o chamado de subir mais acima. Subir mais acima da 7ª etapa ou era da igreja gentia, e isso é subir a era da pedra angular, para escutar a voz de Cristo revelando a sua igreja todas essas coisas que em breve devem acontecer. Agora, assim como em cada era das 7 etapas da igreja gentia, Deus teve um mensageiro através do qual ele falou à sua igreja, ao qual Cristo
revelava sua mensagem para essa era e no qual Cristo estava manifestado na porção correspondente a cada era para, assim, alimentar a sua casa, a sua família, os seus filhos em cada era. E esse foi o ministério na casa de Deus, na casa do Senhor Jesus Cristo em cada era. Ou seja, o ministério de Jesus Cristo através do anjo mensageiro de cada era, alimentando assim a sua família. Ou seja, que o mensageiro de cada era, da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima era, foram os 7 servos fiéis e prudentes que deram alimento a tempo à família de Deus, aos filhos e filhas de Deus, ou seja, os membros do corpo místico de Cristo de cada era. Mas depois encontramos que há uma pergunta aqui. Quem é o servo fiel e prudente ao qual o seu Senhor colocou sobre sua casa para que deu alimento a tempo? Em verdade vos digo que quando o seu Senhor vier e o encontrar fazendo assim, ou seja que a bênção grande é para quem estiver na casa de Deus, dando alimento espiritual da palavra da mensagem correspondente ao tempo da segunda vinda de Cristo. E diz, quem é? Qual é o servo fiel e prudente ao qual seu Senhor colocou onde? Sobre sua casa. E sua casa é sua igreja. Para quê? Para que dê o alimento a tempo, ou seja, a mensagem da palavra de Deus correspondente a esse tempo. Bem-aventurado aquele servo ao qual seu Senhor colocou sobre sua casa para que dê o alimento a tempo. A quem? Aos filhos de Deus, a casa de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Que diz Cristo que será desse profeta, desse mensageiro, que estiver no tempo da vinda de Cristo, dando alimento a tempo à sua casa, à sua família, à sua igreja. Diz, vamos ler aqui, São Mateus 24, versículo 44 em diante, 44 a 47 diz: Por isso estai vós também apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Todos os seus bens lhe colocará, ou seja, lhe colocará sobre toda a sua igreja e colocará sobre todo o trabalho da sua igreja para esse tempo. Em São Lucas, capítulo 12, aqui, me apareceu rápido, antes de ir buscar já tinha a Bíblia aberta aqui em São Lucas, capítulo 12, e versículos 42 em diante, diz: Respondeu-lhe o Senhor: Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Vem, este é o mesmo, a mesma passagem, ou é a mesma profecia, mas dada aqui em São Lucas. Aqui não chama servo fiel e prudente, mas mordomo fiel e prudente. E o mordomo é uma pessoa que está encarregada de uma casa, encarregado de um negócio, encarregado de uma chácara, e aqui é encarregado da igreja do Senhor Jesus Cristo, encarregado da casa de Deus, para que a tempo dê sua ração. Que ração tem que dar a tempo? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Assim é que da boca desse servo fiel e prudente tem que sair o alimento espiritual, a palavra de Deus correspondente a esse tempo. Diz: bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar-se fazendo assim, ou seja, que o servo fiel e prudente que estará no tempo da segunda vinda de Cristo aqui na terra, alimentando a casa de Deus, a família de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, com a palavra de Deus, será o servo fiel e prudente, será o servo, o mordomo fiel e prudente, que será bem-aventurado. Por quê? Diz:
Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. É o mordomo fiel e prudente que administra os bens da casa de Deus para o último dia, a quem corresponderá a bênção de ser colocado sobre todos os bens do seu Senhor. Por isso diz: ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e nunca mais sairá dali. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus. Apocalipse capítulo 2, capítulo 3, versículo 12. E em Apocalipse capítulo 2, versículo 17, nos dá aqui outra promessa, diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido. Onde estava o maná escondido? No lugar santíssimo. Esse maná escondido é a revelação de Cristo para o tempo final, para a era ou a etapa do lugar santíssimo, pois está no lugar santíssimo o maná escondido. Ou seja, que é a revelação da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá. Revelação que em outros tempos não foi revelada. Portanto, essa revelação ninguém pode comer como alimento espiritual para a alma da pessoa. Agora diz: e dar-lhe uma pedra branca. E lhe darei uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Essa pedrinha branca é a mesma pedra não cortada por mãos que o profeta Daniel viu na interpretação que deu ao rei Nabucodonosor em Daniel capítulo 2. No capítulo 2 do livro de Daniel, aí está a interpretação que deu ao sonho que o rei Nabucodonosor teve de uma estátua com sua cabeça de ouro, seu peito e seus braços de prata, seu ventre e suas coxas de bronze, suas pernas de ferro e seus pés de ferro e de barro de oleiro. A cabeça de ouro representa o império de Nabucodonosor com seu rei Nabucodonosor. O peito de prata representa o reino medo-persa, peito e braços de prata. E o ventre e coxas de bronze representa o império dos gregos, o império grego, com Alexandre o Grande, e as pernas de ferro representam o Império Romano e os pés de ferro e de barro de oleiro representam o Império ou Reino do Anticristo, que no tempo final, no último dia, receberá o impacto da segunda vinda de Cristo, o impacto da pedra não cortada por mãos, que os esmiuçará, e não ficará nada desse império, nem dos demais impérios que foram antes que ele. Porque esmiuçará o ferro e o barro, esmiuçará as pernas de ferro, também as coxas e o ventre de bronze, e também o peito e os braços de prata, e a cabeça de ouro também. Tudo ficará esmiuçado, ou seja, o que ficou desaparecerá. E assim, essa estátua, o reino dos gentios, desaparecerá para dar lugar ao reino do nosso amado Senhor Jesus Cristo, esse reino milenial, que Ele prometeu para seu povo, sua igreja e o povo hebreu, no qual entrarão muitos latino-americanos e caribenhos, porque no último dia a igreja do Senhor Jesus Cristo estará na etapa da cabeça de ouro do reino de Deus. Estará na etapa da era da pedra angular. Estará na etapa em que a igreja do Senhor Jesus Cristo não estará vestida da lua, mas que estará vestida do sol. E, consequentemente, a igreja do Senhor Jesus Cristo estará na etapa mais gloriosa de todos os tempos, estará na era eterna que Ele prometeu para sua igreja. Essa é a era onde os ministérios das duas oliveiras, os ministérios de Moisés e Elias, também estarão aí manifestados na vinda do Filho do Homem, porque o Filho do Homem vem com seus anjos, e seus anjos são os ministérios de Moisés e Elias. E então recompensará cada um conforme as suas obras. Agora, podemos ver que é e quem é a pedra branca com um nome novo escrito. Pois esse nome novo escrito
aparece também em Apocalipse capítulo 2, versículo. Vamos ver aqui. Aparece também este nome novo em Apocalipse capítulo 3, versículo 12, onde diz: da seguinte maneira, e eu quero ler essa escritura onde diz: a quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e meu nome novo. Quem é que diz que tem um nome novo? Nosso amado Senhor Jesus Cristo. Esse é quem também o profeta Daniel disse que era a pedra não cortada por mãos. E aí temos a pedra não cortada por mãos, essa pedrinha branca, com um nome novo. Esse é o nome novo do Senhor Jesus Cristo, e nome eterno de Deus. Esse é o nome que Moisés quis conhecer. E perguntou a Deus qual era seu nome. E foram dadas as consoantes que ninguém conhecia a pronúncia delas. Se diz que Moisés conhecia a pronúncia dessas consoantes e que o sumo sacerdote também conhecia a pronúncia, ou pronunciavam esse nome contido nessas 5 letras, nessas 4 consoantes, Y, H, W, H, segundo está dado aqui o nosso irmão Branham, pois a cita usando outras letras. Agora, o importante é que esse é o nome eterno de Deus. A pronúncia desse nome, pois Deus a sabe, e na forma em que deu a Moisés, provavelmente Moisés escutou como se pronunciavam essas letras, produzindo um nome. Ou seja, como se pronunciava esse nome contido nessas letras. Agora, encontramos que em Apocalipse capítulo 19 também nos fala de um nome. Diz, Apocalipse capítulo 19, versículo 11 em diante, diz: então vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e quem o montava, e o seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Ele tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Assim que esse nome não é Jesus, porque o nome Jesus, todos no cristianismo o conhecem, e também gente que não são cristãs conhecem, por meio da história, mas o nome eterno de Deus, vejam vocês, é o nome que a humanidade desejou conhecer. Esse é o nome aqui. É o nome que ninguém conhecia, a não ser ele mesmo. Estava vestido de um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. É o Verbo de Deus vindo no último dia. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E nos diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, teve um nome para realizar a obra de redenção. E esse nome foi Jesus. Esse foi o nome para a redenção. Agora, para a reclamação de todos os filhos de Deus que foram redimidos com o sangue do nosso amado Senhor Jesus Cristo, o nome para a obra de reclamação ou de reclamação será o nome eterno de Deus e nome novo do Senhor Jesus Cristo. E esse é o nome que Jesus Cristo revela à sua igreja no último dia, na sua segunda vinda. Por isso é que
A Escritura nos fala da vinda de Cristo num cavalo branco como a neve, com um nome que ninguém conhece, porque é o nome novo do Senhor Jesus Cristo. E esse nome novo do Senhor Jesus Cristo não está escrito na Bíblia assim abertamente, como também não estava escrito na Bíblia abertamente o nome Jesus, até que o arcanjo Gabriel disse à Virgem Maria que colocasse por nome Jesus. Agora vejam vocês a Maria, a jovem pela qual viria o Messias, já conhecia esse nome, e o Messias viria por meio dela, e esse nome estaria ali manifestado. Estaria manifestado ali na família, na casa de Maria, assim como também na casa da Igreja do Senhor Jesus Cristo, representada em Maria, estará esse nome manifestado. Estará esse nome revelado. Ou seja, que na casa de Deus estará esse nome, pois é uma promessa. Agora, esse nome é para ser revelado no último dia, no tempo final. E os 7 trovões de Apocalipse, capítulo 10, que revelam o mistério da segunda vinda de Cristo, também estará revelando o mistério desse nome novo, com o qual a segunda vinda de Cristo será revelada à Igreja do Senhor Jesus Cristo na casa de Deus, ou seja, na Igreja do Senhor Jesus Cristo. E vejam vocês, na revelação, manifestação ou vinda de Cristo, esse mistério será aberto à Igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora, encontramos também que a promessa, aqui em Apocalipse capítulo 3, versículo 12, é: e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e meu nome novo. Sobre alguém, nosso amado Senhor Jesus Cristo escreverá seu nome novo, porque é uma promessa. E agora, em Apocalipse capítulo 2 e versículo 26 ao 27, também temos uma promessa grande. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com vara de ferro as regerá, quebrando-as como são quebrados os vasos de oleiro, assim como também recebi a autoridade de meu Pai. Vejam, o mesmo que Cristo recebeu do Pai, agora o outorga ao vencedor, ao servo fiel e prudente, ao mordomo fiel e prudente, que estiver dando alimento a tempo, aos filhos de Deus na casa de Deus, no tempo do cumprimento da sua vinda. E é que virá a receber a autoridade que ele prometeu aqui para quê? Para estar sobre os negócios, sobre todos os bens do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Ou seja, que será um administrador no glorioso reino do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E seu trabalho começa ainda antes de começar o glorioso reino milenial, porque diz: ao que vencer e guardar minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações, assim, e as regerá com vara de ferro, e serão quebradas como vasos de oleiro, assim como também recebi a autoridade do meu Pai. E isso se cumpre em Apocalipse capítulo 11, onde as 2 oliveiras, que são os ministérios dos 2 ungidos, os ministérios de Moisés e Elias, terão autoridade sobre toda a natureza, sobre toda a criação e sobre todas as nações. E aí estará manifestado esse poder, essa autoridade que Cristo prometeu para o vencedor. Assim como está prometido em Apocalipse capítulo 11, versículo 3 em diante, para as 2 oliveiras e os 2 candeeiros, que são os 2 ungidos que estão diante da presença
de Deus. Não estão nem no átrio, nem no lugar santo, mas estão diante da presença de Deus. E por isso é que aparece também no lugar santíssimo, representados nos 2 querubins de ouro que estão sobre o propiciatório. E agora, por isso também é que vemos que no Monte da Transfiguração apareceram ali Moisés e Elias com Jesus Cristo, onde estava sendo representada a segunda vinda de Cristo como rei, ou seja, com seu rosto como o sol. Isso representa a Cristo como rei dos reis e senhor dos senhores. E apareceram ali os 2 ungidos, as 2 oliveiras, que são Moisés e Elias. Os ministérios de Moisés e Elias estarão no último dia, na vinda do Filho do Homem, porque ele disse que o Filho do Homem virá com seus anjos. Assim que a vinda de Cristo será com os ministérios de Moisés e Elias para manifestá-los na terra no último dia. Esses são os ministérios que terão autoridade sobre todas as nações e sobre toda a criação, sobre toda a natureza. E por isso é que poderão realizar todas essas coisas que estão aí assinaladas. Porque esses ministérios estarão adotados e também o servo fiel e prudente, o mordomo fiel e prudente será adotado e terá esses ministérios manifestados nele e terá também o ministério de Jesus pela segunda vez. E por meio desse anjo forte, ou esse anjo mensageiro, o anjo forte, Jesus Cristo, estará se manifestando, ou seja, que Cristo em Espírito Santo estará se manifestando por meio do servo fiel e prudente, por meio do mordomo fiel e prudente, que no último dia estará dando alimento a tempo à mensagem do Evangelho do Reino a todos os filhos de Deus, à casa de Deus, ou seja, a família de Deus. Também Apocalipse capítulo 3, versículo 21 nos diz, ou nos dá uma promessa grande. Diz assim: ao que vencer, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Outro privilégio grande para o vencedor. E com o vencedor no último dia, estarão os escolhidos no último dia que também obterão a vitória. E serão os que terão a posição mais alta no reino do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E esse também era outro dos mistérios. Os discípulos do Senhor Jesus Cristo queriam ter uma posição mais alta no reino de Deus. E sempre estavam buscando serem os maiores, principalmente Tiago e João. Pedro também. Pedro não ficava atrás, mas Tiago e João buscavam sempre a posição principal. E dizem a Jesus numa ocasião, em união à sua mãe, a mãe de Pedro, Tiago e João, se reúne com Jesus e diz: olha, queremos que nos conceda o que nós vamos te pedir. Como fazem algumas pessoas e como fazem os filhos. Veja, eu quero que tu me conceda o que eu vou te pedir, mas me diga que sim primeiro. Para já ter o sim antes de dizer o que eles querem. Mas a pessoa sempre pergunta se pode ou não pode. Eles vêm a Jesus com esse pedido e Jesus pergunta: o que é que vocês querem? Olha, o que queremos é que em teu reino um se sente à tua destra e o outro à tua esquerda. Ou seja, queremos estar em teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. E isso eles o pediram depois que estiveram no Monte da Transfiguração com Jesus. Porque eles viram a vinda do reino de Deus e eles viram ali à direita de Jesus a Moisés e à esquerda de Jesus a Elias. E isso era a visão da vinda do reino de Deus. Portanto, na vinda do reino de Deus, estariam esses ministérios de Moisés e Elias para serem manifestados aqui na terra, assim que um deles queria ser Moisés e o outro queria ser Elias.
Por isso vocês encontram que Tiago e João, em uma ocasião, quando os samaritanos não quiseram receber a Cristo, disseram a Jesus: queres que mandemos descer fogo do céu como fez Elias? Vem. Que queriam o ministério de Elias? Jesus disse: vocês não sabem de que espírito são. Ou seja, não permitiu fazer isso, porque isso é para o último dia, para o ministério de Moisés e Elias, para o ministério das duas oliveiras, para o último dia, quando já a misericórdia terá terminado para os gentios. Então, em Apocalipse capítulo 11, nos ensina que poderão mandar descer fogo do céu e descerá. Isso é sobre o ministério de Moisés e Elias, sobre o ministério das duas oliveiras. Mas, vejam vocês, Cristo disse: vocês podem beber do cálice que eu beberei? Eles disseram: sim. Podem ser batizados com batismo com que sou batizado? Sim, podemos. Porque quem está buscando uma bênção de Deus não pode dizer: eu não sei se eu posso, ou não vou poder. Sempre a pessoa tem que dizer: sim, posso. Porque então a pessoa pede ajuda a Deus para conseguir o êxito, alcançar o êxito. Mesmo que há coisas que, mesmo que a pessoa deseja, não pertence a essa pessoa. E nesses casos, então Cristo, pela sua palavra, nos diz que não são para essa pessoa. E, nesse caso, isso que eles desejavam era o melhor. O melhor de todos os ministérios que ele daria à sua igreja. Porque estes são os ministérios de Moisés e Elias. Esses ministérios, eles queriam para o tempo deles, ainda nem sequer começar a primeira era da igreja gentia. E já, assim, se eles tivessem esse ministério, teriam queimado o mundo inteiro naquele tempo. Teriam queimado os romanos. E teriam queimado o sumo sacerdote. E a todas essas pessoas que se levantaram contra Cristo e perseguiram depois a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, que a perseguição para a igreja do Senhor Jesus Cristo não teria sido na forma que foi, mas esses ministérios estão assinalados para o último dia e eles viveram no primeiro dos últimos dias, no primeiro século, do primeiro dos últimos dias, ou seja, eles viveram no primeiro século do quinto milênio. E isso é para o primeiro século, mas do último dia, do sétimo milênio. Assim que estes ministérios que eles queriam, Cristo disse a eles: não está em mim dá-los, mas àqueles a quem está ordenado. Ou seja, que estes ministérios são ordenados para serem colocados em carne humana. Mas não nas pessoas que querem esses ministérios como queriam João e Tiago, mas em quem Deus ordenou que estarão esses ministérios manifestados. E esses ministérios estarão manifestados no último dia pelo Espírito Santo em seu anjo mensageiro, no servo fiel e prudente e no mordomo fiel e prudente. E o servo fiel e prudente e o mordomo fiel e prudente é o mesmo, é o anjo do Senhor Jesus Cristo. Ele é o anjo também de Apocalipse capítulo 7, que vem com o selo do Deus vivo, ou seja, que vem com o Espírito Santo no último dia para chamar e juntar 144 mil hebreus. E são os ministérios de Moisés e Elias os que estão nesse anjo mensageiro para poder chamar e juntar 144 mil hebreus, os quais no último dia estarão presentes no meio do povo hebreu. Eles estiveram se reunindo de todas as nações onde foram espalhados. Mas agora estão em sua terra, esperando o cumprimento da vinda do Messias. Eles estão esperando ao profeta Elias. E o profeta Elias será visto por eles em sua quinta manifestação. E também será visto Moisés em sua segunda manifestação. E também será visto Cristo em sua segunda manifestação. Ou seja, que eles verão Jesus, a Moisés e a Elias
Estes três ministérios grandes que foram manifestados na terra estarão manifestados novamente no último dia. No servo, fiel e prudente. No mordomo, fiel e prudente, ao qual o seu Senhor colocou sobre sua casa para que dê o alimento a tempo, e quando o seu Senhor vem e encontrar fazendo assim, então coloca estes ministérios nele, para assim colocá-lo sobre toda a sua casa, sobre todos os seus bens. Portanto, por meio desse servo fiel e prudente, nosso amado Senhor Jesus Cristo estará realizando a obra do último dia. E estará cumprindo cada promessa feita para ser cumprida na segunda vinda de Cristo. E por meio do seu anjo mensageiro estará revelando à sua igreja todas essas coisas que em breve devem acontecer, pois em Apocalipse capítulo 4 ele disse: sobe aqui e mostra-te as coisas que depois dessas devem acontecer. Ele com essa voz de trombeta prometeu revelar à sua igreja essas coisas que hão de acontecer depois das que já aconteceram nas eras passadas e agora em Apocalipse capítulo 22, versículo 6, as revela por meio do seu anjo mensageiro. Porque seu anjo mensageiro é seu instrumento, seu profeta mensageiro, através do qual Jesus Cristo estará velado e revelado. E através dele estará manifestado, revelando à sua igreja todas essas coisas que em breve devem acontecer. E seu anjo mensageiro poderá falar como Jesus Cristo falou quando disse: eu não falo nada de mim mesmo, a não ser o que eu ouço o Pai falar, isso é o que eu falo. Em outra ocasião, orando pelos seus discípulos, disse: Pai, santifique-os na verdade, tua palavra é a verdade. Ele disse: eu lhes dei sua palavra e eles a receberam. Que palavra Cristo deu aos seus discípulos? A palavra do Pai Celestial, a qual o Pai Celestial deu a Cristo para que desse aos seus discípulos. E assim agora, para o último dia, Jesus Cristo dá a sua palavra, a sua mensagem, o Evangelho do Reino ao seu anjo mensageiro para que dê à sua igreja no último dia. E seu anjo mensageiro não estará dando nada de si mesmo, mas o que Jesus Cristo lhe dará para que dê à sua igreja. Porque o alimento para a casa de Deus, para os filhos de Deus, para a igreja do Senhor Jesus Cristo é a palavra de Deus. A palavra de Jesus Cristo. Esse é o alimento espiritual para a igreja do Senhor Jesus Cristo no último dia. E esse alimento espiritual é a mensagem do Evangelho do Reino. Assim como para 7 eras a igreja gentia, o alimento espiritual era a mensagem do Evangelho da graça, o qual foi dado à casa de Deus, à igreja do Senhor Jesus Cristo, por cada anjo mensageiro. E agora chegamos ao último dia, ao tempo final, ao tempo da era da pedra angular, ao tempo do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, para os escolhidos de Deus estarem bem alimentados com a palavra de Deus, com o alimento espiritual da mensagem do Evangelho do Reino, com o qual são reveladas todas essas coisas que em breve devem acontecer. E assim, conhecer o mistério da segunda vinda de Cristo, conhecer o mistério da manifestação de Cristo através do seu anjo mensageiro neste tempo final. E depois, quando formos transformados e raptados, veremos Cristo lá na ceia das bodas do Cordeiro, onde nos reuniremos com Ele. Agora, vimos que o chamado final, o chamado da trombeta final, é a voz de Jesus Cristo através do seu anjo mensageiro, nos dando sua mensagem final, a mensagem do Evangelho do Reino, e com ele nos revelando o mistério da sua vinda. Como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. E assim, com essa mensagem do Evangelho do Reino que gira ao redor da segunda vinda de Cristo, os escolhidos de Deus são chamados e juntados e recebem
A fé, a revelação do rapto, que é a revelação da segunda vinda de Cristo, para assim serem preparados para serem transformados e depois raptados neste último dia, ou seja, no sétimo milênio, no qual já entramos, se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem. Cristo disse que seria no último dia em que Ele ressuscitaria os que partiram. Pois Ele disse em São João, capítulo 6, e versículo 40, e essa é a vontade daquele que me enviou, e que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha vida eterna. E eu o ressuscitarei. Quando? No último dia. Também em São João capítulo 11 e versículo 25. Vamos ver aqui. 21. Capítulo 11, versículo 21 de São João diz daí em diante. Disse Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ainda agora sei que tudo que pedires a Deus, Ele te concederá. Disse Jesus, teu irmão ressuscitará. E essa é uma palavra muito formosa para uma pessoa que perdeu um irmão ou uma irmã. Mas agora vejam, Marta disse, eu sei que ressuscitará na ressurreição no último dia. E esse é um consolo grande para uma pessoa saber que seu irmão ou sua irmã vai ressuscitar no último dia. Por quê? É um membro do corpo místico do Senhor Jesus Cristo, crente em nosso amado Senhor Jesus Cristo. Mas, como lhes disse pela manhã, para Lázaro ressuscitar no último dia, tinha que ser ressuscitado para receber o Espírito Santo no dia de Pentecoste ou do dia de Pentecoste em diante. Para ressuscitar no último dia, sendo parte do corpo místico de Cristo. Mesmo que haverá outra ressurreição para o último dia dos 144 mil hebreus que ressuscitarão. E também haverá uma ressurreição depois que terminar o milênio ao final. Quando o milênio terminou, haverá uma ressurreição, a ressurreição geral. Essa é a segunda ressurreição para todo ser humano que viveu neste planeta Terra e não ressuscitou no tempo da ressurreição de Cristo com os santos do Antigo Testamento e não ressuscitar na ressurreição dos santos do Novo Testamento no último dia, então ressuscitará lá na segunda ressurreição para ser julgado. Agora, para ir ao trono branco do juízo final, onde Cristo e sua igreja estarão julgando todas as pessoas e até os anjos que se rebelaram contra Deus. Agora, podemos ver aqui que Jesus tinha que ressuscitar Lázaro para poder ser parte da ressurreição do último dia dos membros do corpo místico de Cristo. Assim que Jesus disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que seja morto, viverá. E todo aquele que crê em mim, e todo aquele que vive e crê em mim, todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá. Não morrerá o quê? Não morrerá eternamente. Ou seja, se seu corpo morrer, isso é temporário, porque depois ressuscitará em um novo corpo para viver por toda a eternidade. Crês isto? Perguntou a Marta se cria. E nós? Sim, cremos ou não? Claro que sim. Disse ela, sim, Senhor, sim, Senhor. E nós, como dizemos, sim, Senhor. Cremos com toda a nossa alma.
Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E depois, Cristo realizou mais adiante a obra da ressurreição de Lázaro, que é tipo e figura da ressurreição de todos os santos do Novo Testamento, que se realizará neste último dia. Com essa voz, que clamou com essa grande voz, que clamou com grande voz, e com essa voz clamando, no último dia, somos chamados e juntados os que estamos vivos, e depois os mortos em Cristo ressuscitarão. E depois nós que vivemos seremos transformados. Pois o próprio Cristo nos disse, vamos ver, por aqui no capítulo 5, versículo 21 em diante diz, porque como o Pai levanta os mortos, pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. O Pai ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Quem é quem julgará? Jesus Cristo, o Filho. Para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Aí o tem. Ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. Ele deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem, ou seja, porquanto é um profeta. Porquanto é o profeta, pois deu autoridade de fazer juízo. Não vos maravilheis disso, porque virá a hora quando todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. Vem que ouvirão a voz do Filho de Deus, a voz de Jesus Cristo, no último dia para serem ressuscitados. Eles, desde o paraíso, podem escutar tudo o que se prega aqui. E também nós aqui estaremos escutando a voz de Jesus Cristo, a voz do Filho de Deus, no último dia, falando à sua igreja, sua palavra, a mensagem do Evangelho do Reino e revelando todas essas coisas que em breve deve acontecer. Tudo isto é no ministério da casa do Senhor Jesus Cristo no último dia. Sob o ministério do servo fiel e prudente, ou mordomo fiel e prudente, que no último dia estaria dando alimento a tempo, o alimento da palavra de Deus, a mensagem do Evangelho do Reino que gira ao redor, da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. Esse é o alimento espiritual para a alma, de todos os filhos e filhas de Deus. Esse é o alimento espiritual para a alma, de todos os membros do corpo místico de Jesus Cristo. Este é o alimento espiritual para a alma, de e para a igreja do Senhor Jesus Cristo no último dia. E é o alimento espiritual também para 144 mil hebreus que o receberão neste último dia. Por isso é tão importante o ministério
do servo fiel e prudente na casa de Deus no último dia, porque esse é o ministério de Jesus Cristo através do seu anjo mensageiro, sendo manifestado no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo e dando alimento espiritual da palavra à mensagem do Evangelho do Reino. E assim é como os escolhidos de Deus conheceriam essas coisas que devem acontecer neste último dia, neste tempo final. E a alma, o coração e a mente seria aberta aos escolhidos de Deus para entender essas coisas que devem acontecer, para entender essas escrituras que falam dessas coisas que devem acontecer no último dia. E assim é como também nos abriria as escrituras neste último dia. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas, nos diz Cristo em Apocalipse capítulo 22 e versículo 16. E em Apocalipse capítulo 22, versículo 6 nos diz: E disse-me o anjo, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. A quem diz que enviou para mostrar essas coisas que em breve devem acontecer? Ao seu anjo mensageiro, portanto, somente por meio do seu anjo mensageiro é que a igreja do Senhor Jesus Cristo conhecerá essas coisas que em breve devem acontecer. Essa é a forma em que a igreja do Senhor Jesus Cristo conhecerá todas essas coisas que devem acontecer, porque no meio dela estará o servo fiel e prudente, o mordomo fiel e prudente, dando este alimento espiritual à igreja do Senhor Jesus Cristo, ou seja, a todos os membros do corpo místico do Senhor Jesus Cristo. E assim, é como obterá a igreja do Senhor Jesus Cristo com seus membros, obterá a revelação para ser transformada e raptada. Obterá a revelação da segunda vinda de Cristo, como o leão da tribo de Judá, como o rei dos reis e senhor dos senhores em sua obra de reclamação. Agora vimos que a mensagem da segunda vinda de Cristo é o alimento espiritual para todos os filhos e filhas de Deus. Essa mensagem do Evangelho do Reino que contém o mistério revelado da segunda vinda de Cristo para todos os filhos e filhas de Deus no corpo místico do Senhor Jesus Cristo e depois para o povo hebreu. O ministério na casa de Deus, na casa, o ministério na casa do Senhor Jesus Cristo no último dia. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nessa ocasião, dando testemunho do ministério da casa de Deus, ou na casa de Deus, ou na casa do Senhor Jesus Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, no último dia. Estamos no último dia, estamos no tempo do ministério do servo fiel e prudente, do ministério de Jesus Cristo através do seu anjo mensageiro. Esse é o ministério da casa de Deus e na casa de Deus, na casa do Senhor Jesus Cristo, que é a sua igreja, no último dia. Agora vimos quem teria o ministério do Senhor Jesus Cristo na igreja do Senhor Jesus Cristo para o último dia. Este é o ministério para toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. E este ministério será quem trará o que trará a palavra de Deus, porque é o ministério profético, é o ministério de profeta maior, de profeta dispensacional. E por isso trará uma mensagem dispensacional para toda a igreja do Senhor Jesus Cristo.
para assim a Igreja do Senhor Jesus Cristo ser preparada para ser transformada e raptada para ir à ceia das bodas do Cordeiro e depois para regressar depois da grande tribulação ao glorioso reino milenial do nosso amado Senhor Jesus Cristo, o qual estará sob a dispensação do reino. E a Igreja do Senhor Jesus Cristo para estar no glorioso reino milenial, pois tem que entrar à dispensação do reino. Não há outra forma. E essa mensagem vem por meio do servo fiel e prudente, por meio do anjo, do Senhor Jesus Cristo, no qual o Cristo e o Espírito Santo, no último dia estaria manifestado, nos revelando, por meio desse anjo mensageiro, todas essas coisas que em breve deve acontecer, para assim obter a fé, a revelação da segunda vinda de Cristo para serem transformados e raptados neste último dia. O ministério na casa do Senhor Jesus Cristo no último dia. Muito obrigado por vossa amável atenção, amados amigos e irmãos presentes, e que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, prometidas para a sua igreja, para seus membros neste último dia, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também, e se materializem em cada um de vocês e em mim também, e em breve todos sejamos transformados e raptados. Que Deus continue abençoando a todos, que Deus os guarde. Muito obrigado por vossa amável atenção. E conosco novamente, Miguel Bermudes Marim.